Prezados alunos, damos início à nossa aula acerca de penhora, depósito e intimação. Na realidade, esse tema, penhora, depósito e intimação, já é uma matéria que vem sendo tratada desde há 2 aulas atrás e nós prosseguiremos esse estudo. Na nossa última aula, nós estudávamos os diversos tipos de penhora. Então, a penhora de dinheiro, a penhora de pedras preciosas, a penhora de ações e de valores mobiliários, a penhora de crédito, a penhora no rosto dos autos, e nós vamos terminar, no primeiro momento dessa nossa aula, nós vamos terminar o estudo dos tipos de penhora. Num segundo momento, nós vamos estudar a figura da averbação da penhora no registro do respectivo bem. Posteriormente, vamos estudar a figura do depósito do bem penhorado ou do direito penhorado e vamos, por fim, estudar a avaliação do bem penhorado. Então vejam, senhores, que nós temos bastantes tópicos, muitos tópicos, bastante material para trabalhar na aula de hoje. Então, não podemos perder tempo. Vamos à luta! Então, tipos de penhora. Então, acompanhando aquilo que nós já começávamos a estudar na aula passada, a penhora de dinheiro, a penhora de ativos financeiros, a penhora de imóvel, a penhora de bens móveis, a penhora de veículos, a penhora de crédito, a penhora no rosto dos autos. Nós analisamos todos esses tipos de penhora e como eles são tratados pelo Código de Processo Civil, e faltou nós analisarmos 2 tipos de penhora, 2 hipóteses de penhora. A hipótese de penhora de empresa. Então vejam os senhores, o artigo 862 do Código de Processo Civil permite que seja penhorado um estabelecimento empresarial, possa ser penhorado um estabelecimento agrícola, bem como podem ser penhorados semoventes, plantações ou edifícios em construção. Não nos esqueçamos, material que está sendo utilizado na construção de uma edificação é bem impenhorável, mas o edifício em construção pode ser penhorado. Então vejam, senhores, penhora-se um estabelecimento empresarial. O que há de se realizar? O juízo vai nomear um administrador depositário. Caberá a esse administrador depositário apresentar um plano de administração dessa empresa, seja ela uma empresa de natureza comercial, de natureza industrial ou de natureza agrícola. Isto é, vai caber ao administrador depositário apresentar uma estratégia ao juiz, um plano ao juiz de como pode ser administrada essa empresa, retirando da mesma valores que sejam suficientes para o cumprimento da execução, sem que haja um prejuízo do funcionamento da empresa, sem que nós tenhamos a falência dessa empresa. Então, uma vez nomeado o administrador depositário, caberá a ele, no prazo de 10 dias a contar da sua nomeação, caberá a ele apresentar um plano de administração dessa empresa penhorada e, uma vez referendado, uma vez homologado esse plano de administração pelo juízo, esse administrador depositário vai passar a administrar essa empresa penhorada durante um determinado período de tempo e vai extraindo valores dessa empresa, isto é, valores que foram obtidos através do exercício da atividade empresária, vai retirando valores sem prejudicar o funcionamento da empresa e, ao mesmo tempo, gerando recursos necessários ao cumprimento do valor da execução. A penhora de empresa é algo
bastante comum de acontecer? Não, não é algo muito comum de acontecer, principalmente porque é uma modalidade de penhora que envolve despesas, né? Há de se nomear um administrador depositário e esse administrador depositário ele será remunerado, né? Em valor a ser fixado pelo juízo. E nós temos também, estudando aqui, terminando o estudo das hipóteses de penhora, nós temos a possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa. Então, ao invés de ser penhorada a empresa, ao invés de um administrador judicial passar a exercer a administração dessa empresa e ir retirando valores dos lucros dessa empresa para que seja paga a execução e ao mesmo tempo não haja a falência da empresa, nós temos também a possibilidade da penhora de percentual de faturamento de empresa. Isto é, vai ser penhorado o faturamento, a receita dessa empresa. O artigo 866 do Código de Processo Civil, que trata dessa matéria, esse artigo deixa muito claro que só há de se realizar a penhora de percentual de faturamento de empresa se o executado não tiver outros bens penhorados, ou então os bens, ou melhor, não tiver outros bens penhoráveis. Ou então, tendo bens penhoráveis, esses bens são bens de difícil alienação, de difícil venda, de difícil transformação em dinheiro, de difícil liquidez. Então, somente se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou os bens penhoráveis forem bens de difícil alienação e insuficientes para saldar o crédito em execução, é que vai ser realizada a penhora de percentual de faturamento de empresa. Vejam, senhores, que caberá ao juiz, na forma do parágrafo 1º do artigo 866, caberá ao juiz fixar um percentual que propicie a satisfação do crédito em execução em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresária. Isto é, haverá de se fixar um percentual que seja capaz de gerar o pagamento da execução, mas não inviabilizar a atividade da empresa. Imaginemos que essa empresa ela tem uma margem de lucro de 5%. Se de repente eu penhoro 30% do faturamento dela, o que vai acontecer? Ela vai quebrar. A tendência é ela se enquadrar numa das hipóteses do artigo 94 da Lei 11.101, isto é, da Lei de Falência, e acabar tendo a sua falência decretada. O juiz deverá fixar então um percentual que seja um percentual razoável, que não comprometa o funcionamento da empresa e que ao mesmo tempo seja capaz de satisfazer o valor da execução num tempo razoável. Bom, mas qual vai ser o percentual? Vejam que o juiz ele vai nomear um administrador depositário. E esse administrador depositário já vai, na realidade, analisar a situação da empresa e apontar para o juiz qual é o valor razoável, ou melhor, o percentual razoável de penhora de faturamento desta empresa. Então, essa é uma modalidade bastante interessante, mas é bastante difícil de se alcançar esse equilíbrio, isto é, se fixar uma porcentagem que não inviabilize a atividade da empresa e ao mesmo tempo seja capaz de satisfazer a execução no menor tempo possível. Então, tanto a penhora de empresa quanto a penhora de percentual de faturamento de empresa normalmente são vistos com olhos bem atentos, porque são duas modalidades que podem sim acabar gerando falecimento,
pode acabar gerando a falência da empresa. Então terminamos aí o estudo dos tipos de penhora. Partimos agora para o estudo da averbação da penhora. Vejam, senhores, que determinados bens têm um registro público próprio para receber informações acerca da sua titularidade. Então vejam, senhores, um imóvel, ele é objeto, um apartamento, uma casa, um terreno, ele é, em regra, registrado junto a um oficial de registro de imóveis. Então, cada apartamento, terreno, casa tem o seu número de matrícula junto a um determinado oficial de registro de imóveis. Então, vejam que se trata-se de um imóvel e ele vai ser penhorado, como há um oficial de registro, como há um registro público específico para esse tipo de bem, pode-se realizar a averbação da penhora. Isto é, pode-se fazer com que conste na matrícula deste imóvel, por exemplo, a informação de que este imóvel foi penhorado nos autos do processo X de tal vara, de tal comarca. A mesma coisa acontecendo com um veículo automotor, como um automóvel, um carro. Um carro também tem um registro próprio. Então, cada estado tem o seu órgão de registro de automóveis. Então, vejam que se é penhorado um automóvel, pode-se realizar a averbação da penhora no registro desse automóvel e vai constar lá no registro do mesmo que este imóvel foi penhorado, que esse automóvel foi penhorado no imóvel, no processo número X da vara Y da comarca Z. Então vejam, senhores, que a averbação da penhora ela não é obrigatória. Para que seja realizada a penhora, a averbação ela não é requisito necessário. Entretanto, o artigo 844 do Código de Processo Civil determina o seguinte: para a presunção absoluta de conhecimento por terceiro, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a apresentação de cópia do termo ou do auto de penhora. Então, cópia do auto ou do termo de penhora. Então, vejam que eu, exequente, eu, credor, tenho interesse em que seja averbada a penhora do imóvel ou do automóvel, por exemplo, com que objetivo? Com o objetivo de que esse bem não seja alienado, transferido para a terceira pessoa e essa terceira pessoa seja considerada como adquirente de boa fé, afastando a figura da fraude de execução. Então, a averbação da penhora nos traz, isto é, para o exequente, uma maior segurança. Por quê? Se foi realizada a averbação da penhora e esse bem é alienado, é transferido a terceiro, esse terceiro não poderá alegar a boa-fé. Por quê? Porque já constava lá no registro ou na matrícula daquele bem a informação acerca da existência da sua penhora. Vejam que hoje, na forma do artigo 837 do Código de Processo Civil, essa averbação da penhora ela é realizada normalmente por meio eletrônico. Então, os próprios cartórios ou secretarias das varas já têm, por meio eletrônico, acesso aos cartórios de registros de imóveis ou ao Detran, com o objetivo de que seja realizada a averbação da penhora. Normalmente não há necessidade de se pegar uma cópia do auto de penhora ou do termo de penhora e levar até o órgão de registro. Hoje isto é realizado por meio
eletrônico. Então eu mesmo tive essa semana a averbação, uma situação em que meu cliente exequente requereu e teve a penhora de um bem do executado, um bem imóvel, e aí foi requerida a averbação da penhora. O próprio cartório da vara já, por meio eletrônico, determinou a averbação da penhora ao respectivo oficial de registro de imóveis, e aí depois veio até por e-mail a informação de que deveria o meu cliente depositar o valor dos emolumentos da taxa pertinente a essa averbação. Foi realizado o recolhimento dessa taxa e procedeu-se à averbação da penhora. Então vejo, senhores, apesar da averbação da penhora não ser obrigatória, ela vai trazer para o exequente uma maior garantia. Por quê? Porque na forma da súmula 375 do STJ, súmula que nós já estudamos na aula sobre fraude de execução, nós temos lá na forma da súmula 375 que o reconhecimento da fraude, à execução ou fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou então da prova da má-fé do terceiro adquirente. Então, se a penhora já foi averbada, presume-se a má-fé do adquirente de forma absoluta. Presume-se de forma absoluta, conforme artigo 844, nós temos a presunção absoluta de que o terceiro que adquiriu esse bem já tinha conhecimento acerca da existência da penhora. Então, na prática, muito cuidado com a averbação da penhora. Não é obrigatória, mas tem uma utilidade, uma eficácia muito importante para o exequente. Substituição do bem penhorado. Foi penhorado um determinado bem. Então, por exemplo, foi penhorada uma determinada quantia de dinheiro em espécie, ou foi penhorado um imóvel, ou foi penhorado um automóvel, ou foi penhorado um crédito do executado, ou foi penhorado, ou foi realizada uma penhora no rosto dos autos de um processo em que o executado tenha algum tipo de crédito. Será que esse bem penhorado ele pode ser substituído? O Código de Processo Civil traz algumas hipóteses de substituição do bem penhorado. Primeiro, vamos analisar a substituição do bem penhorado a requerimento do executado. Isto é, situação em que o executado pode requerer a substituição do bem que foi penhorado. Isso consta do artigo 847 do Código de Processo Civil. Então vejam lá, artigo 847 do CPC. O executado pode, no prazo de 10 dias, prazo esse de 10 dias, contado da intimação da penhora, contado da data em que ele, executado, é intimado acerca da realização da penhora, pode ele, executado, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que será menos onerosa para ele a penhora de um outro bem, isto é, a substituição do bem penhorado por um outro, e que essa substituição da penhora não trará prejuízo algum ao exequente. Então imaginemos que eu tenha 3 imóveis, eu executado, 3 imóveis que possam ser penhorados. E desses 3 imóveis, um deles, nele mora a minha mãe, por exemplo. E eu não quero trazer nenhum tipo de aborrecimento para a minha mãe. Eu não quero que haja um risco desse bem ser alienado ou adjudicado pelo exequente. Então vejam, eu tenho 3 imóveis, todos
penhoráveis, todos com o mesmo valor ou um valor muito próximo, que cobrem o valor da execução, e foi penhorado o imóvel C, onde mora minha mãe. Eu posso no prazo, eu executado, posso no prazo de 10 dias, a contar da data em que eu sou intimado da penhora, eu dentro desse prazo de 10 dias, eu posso requerer a substituição desse bem, por exemplo, imóvel C, pelo bem imóvel A, comprovando que não vai causar nenhum prejuízo para o exequente e que vai ser menos onerosa para ele executado, que não vai ter que explicar para a mãe que o imóvel dele executado, onde a mãe mora, será objeto de uma penhora. Então, vejam, isso é muito importante. O único bem que não pode ter uma substituição é dinheiro. Então, dinheiro não pode ser substituído. O resto pode muito bem ser substituído, desde que requerido no prazo de 10 dias pelo executado e comprovando o executado que a penhora será menos onerosa para o executado e não vai trazer prejuízo para o exequente. O artigo 848 também traz uma hipótese de substituição de penhora, também de iniciativa do executado. A penhora pode ser substituída por fiança bancária, ou então a penhora pode ser substituída por seguro garantia judicial, que é na realidade um produto vendido ou comercializado por algumas operadoras de seguro, desde que o valor da fiança bancária ou o valor do seguro garantia judicial não seja inferior ao valor total do débito atualizado da execução, acrescido de 30%. Então, pode o executado a qualquer momento requerer a substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, desde que essa fiança ou esse seguro garantia judicial seja no valor da execução devidamente atualizado e majorado, acrescido de 30%. Então, essas são as hipóteses, Essas são as hipóteses em que o executado pode requerer a substituição da penhora. Hipótese do artigo 847, hipótese do artigo 848, parágrafo único. Já o artigo 848, no seu caput e nos seus incisos, traz a hipótese ou as hipóteses em que qualquer das partes, seja o exequente, seja o executado, pode requerer a substituição do bem penhorado. Então, as hipóteses do artigo 848 e seus incisos tratam de situações em que tanto o executado quanto o exequente podem requerer a substituição do bem que já foi penhorado. Quais são essas hipóteses do artigo 848? Estão lá. As partes, tanto a parte autora, exequente, quanto a parte ré, executado, poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal. Se ela não obedecer àquela ordem de preferência de penhora que é prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil e que nós já estudamos na aula passada. As partes, qualquer uma delas, pode requerer a substituição da penhora se a penhora realizada não incidiu sobre bens designados em lei, em contrato ou em ato jurídico para pagamento. Pode constar, por exemplo, do contrato que o cumprimento daquele contrato será garantido pelo bem X. E é esse bem X que a priori, que no primeiro momento deve ser penhorado.
Se for penhorado algum outro bem, qualquer uma das partes pode requerer a substituição da penhora do bem pelo bem designado em lei, em contrato ou no ato jurídico. Também qualquer uma das partes pode requerer a substituição da penhora quando, havendo bens no foro da execução, isto é, vamos dizer assim, na circunscrição da vara por onde tramita esse processo de execução, isto é, dentro do limite geográfico do exercício da jurisdição pela respectiva vara, se houver bens penhoráveis no local geográfico de competência da vara e foi penhorado um bem fora dessa delimitação geográfica, isto é, foi penhorado um bem fora do foro de execução, pode qualquer uma das partes requerer a substituição desse bem penhorado e que se encontra fora do foro da execução por um bem que se encontre no foro da execução. Isso tem como objetivo, principalmente, a economia e a celeridade processual, não havendo a necessidade de se extrair carta precatória executória para cumprimento de penhora, de avaliação em outra localidade, isto é, em localidade que é de competência de uma outra vara judicial. Também as partes, tanto o executado quanto o exequente, podem requerer a substituição da penhora quando, havendo bens livres, a penhora tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame. Nós vamos aprender daqui a pouco que o mesmo objeto pode ser penhorado mais de uma vez simultaneamente. Então esse meu Código de Processo Civil, se eu sou executado em 3 processos, esse Código de Processo Civil, em tese, poderia ser penhorado no processo de execução A, no processo de execução B e no processo de execução C. Ora, mas para mim, para eu que estou ocupando a condição, por exemplo, de exequente, será interessante penhorar um bem que já está penhorado em outro processo? Normalmente não há esse interesse. Se houver outro bem penhorável, eu vou requerer a substituição da penhora incidente sobre esse bem que já foi penhorado em outros processos, eu vou requerer a substituição dessa penhora para que ela incida sobre um outro bem em relação ao qual não haja qualquer tipo de penhora e não haja nenhum tipo de gravame, não haja nenhum tipo de ônus. Imagine um bem que se encontre hipotecado. Então vejam que, mesmo se penhorando esse bem, em regra, essa hipoteca, ela vai acompanhar esse bem penhorado. Se houver outros bens do executado penhoráveis, é óbvio que eu, exequente, vou preferir um bem que não tenha qualquer tipo de ônus, como o ônus da hipoteca. E aí eu vou requerer a substituição da penhora na forma do artigo 848. Quando a penhora incidir sobre bens de baixa liquidez, sobre bens que nós já sabemos que, sendo levado a leilão, não vai gerar interesse de ninguém. É um bem que, se for comprado por alguém, vai ser por um valor ínfimo que não vai fazer nem frente às despesas processuais. Numa situação como essa, num processo de 100 mil reais, foi penhorado esse Código de Processo Civil, que deve valer aí, sei lá, já usado, na situação como ele se encontra, deve valer R$3, R$4, para que eu, exequente, vou querer que seja mantida a penhora sobre esse Código de Processo Civil, se o executado tem um carro que vale mais do que o valor da execução, que está lá, livre para a penhora. Então, numa situação como essa, podem sim as partes, nesse caso, quem vai ter interesse processual acabará sendo o exequente,
requerer que a penhora de um bem de baixa liquidez seja substituída pela penhora de um outro bem que tenha uma maior liquidez, isto é, que possa ser transformado em dinheiro de forma mais fácil, de forma mais rápida. Também, se fracassar a tentativa de alienação judicial do bem, isto é, este bem foi penhorado, com a realização da busca e apreensão e também do depósito, a penhora está consolidada. Depois, em regra, será feita a avaliação desse bem penhorado, fixado qual é a expectativa de valor daquele bem, quanto é que ele vale, e após isso vai se abrir um prazo para que o exequente, o credor, exerça o direito de adjudicar esse bem, de realizar a adjudicação, ficar com a titularidade desse bem pelo valor da execução. Ou, se não houver a adjudicação, esse bem vai ser alienado judicialmente. De que forma? Através de leilão, através de leilão judicial, em regra por meio eletrônico, mas pode ser presencial também, ou pode ocorrer uma alienação por iniciativa particular, que nós vamos estudar também mais para frente. Vejam que se o bem A foi penhorado, foi avaliado, o autor, o exequente, não quis adjudicar esse bem tentou-se a alienação judicial desse bem e ninguém se interessou em comprar esse bem, em arrematar esse bem. O que aconteceu? Ocorreu o fracasso na tentativa de alienação judicial do bem. Nesse caso, pode, no caso o interesse processual vai ser do exequente, pode o exequente requerer a substituição da penhora. E também pode ser requerida a substituição da penhora quando o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Isto é, situações em que o próprio executado ele nomeia um bem à penhora, ele oferece um bem à penhora, mas ele não indica o valor desse bem, ou ele omite uma das informações que são tidas como requisitos necessários à realização dessa penhora. Numa situação como essa, pode sim o exequente requerer a substituição da penhora. Por quê? Porque se não for indicado o valor dos bens, em regra, o que vai acontecer? Vai caber ao oficial de justiça a avaliar. E se houver a necessidade de conhecimentos específicos para avaliar o valor daquele bem, para avaliar o bem penhorado, será nomeado pelo juízo, será nomeado um avaliador, um perito avaliador, para através de uma perícia apontar qual é o valor de avaliação daquele bem. Vejam que tanto a diligência do oficial de justiça quanto a nomeação de um perito envolve despesas, e talvez o exequente não tenha interesse em estar arcando com essas despesas e acabe requerendo a substituição da penhora por um outro bem, a penhora de um bem por um outro que não tenha sido indicado pelo executado. Então o artigo 848 ele traz aí um rol bastante extenso de hipótese em que as partes podem requerer a substituição da penhora. E nunca se esqueçam, até antes da adjudicação do bem, até antes da arrematação do bem, esse bem penhorado pode ser substituído por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, desde que o objeto dessa fiança bancária ou o objeto desse seguro garantia judicial seja um valor não inferior ao valor da execução mais 30%. Tranquilos? Prosseguindo, pessoal. Redução ou ampliação da penhora. Uma penhora pode ser ampliada
ou uma penhora, ela pode ser reduzida. Imaginemos que eu seja proprietário de um imóvel e quando foi penhorado esse imóvel, foi penhorado tão somente metade do direito de propriedade que eu tenho sobre esse imóvel. Foi penhorada somente metade desse imóvel. O que aconteceu? Houve uma supervalorização imobiliária e aquele 50% do imóvel, aquele 50% que foi penhorado, se tornou excessivo. O que eu posso fazer? Eu posso, enquanto executado, que vai ter o interesse de agir, nesse caso, eu posso requerer que seja reduzida a penhora de 50% para 30% ou para 20% da propriedade daquele bem imóvel. Por quê? Porque o valor de mercado daquele bem sofreu uma alteração significativa para mais, né? Então eu vou requerer a redução da penhora. Agora pode acontecer de ter sido penhorado um imóvel, esse imóvel foi penhorado, só 50% dele foi penhorado para pagar um crédito ou uma dívida de R$200 mil. E quando da realização daquela penhora, aqueles 50% do imóvel valiam R$300 mil. O que aconteceu? No curso do processo, nós tivemos um boom imobiliário, na verdade, um excesso de oferta de imóveis, e aqueles 50% do imóvel, aqueles 50% que valiam R$300 mil, passaram a valer R$150 mil. E qual é o valor da execução? É de R$200 mil. Então, o que eu, exequente, posso requerer? Posso requerer a ampliação da penhora. Posso requerer que essa penhora, que era só de 50% do bem imóvel, no exemplo que nós demos, seja ampliada para 100% desse bem imóvel, para 75%, para 80% desse bem imóvel. Então vejam, senhores, que nós temos as hipóteses de substituição da penhora, artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil. Temos as hipóteses de redução ou de ampliação da penhora previstas no artigo 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como a sua transferência para outros bens, se no curso do processo o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Então temos a substituição, temos a redução ou ampliação e nós temos também a figura da segunda penhora. Realizou-se a penhora deste Código de Processo Civil. Foi realizada esta penhora. Será que outro bem pode ser penhorado? Será que pode ser realizada uma segunda penhora? Olha, vai se realizar a penhora deste controle remoto. Será que pode uma das partes, no caso quem vai ter interesse de agir, vai ser o exequente, requerer uma segunda penhora? Vejam que isto é tratado no artigo 851 do Código de Processo Civil. O artigo do Código de Processo Civil diz o seguinte: em regra, não vai ser realizada uma segunda penhora, não vai ser realizada a penhora de um outro bem. Esta é a regra, mas esta regra comporta exceções, e essas exceções estão nos incisos do artigo 851. Vai ser realizada a segunda penhora, será realizada a penhora de um segundo bem, se a primeira penhora for anulada. Então imaginemos que foi penhorado esse Código de Processo Civil, e na realidade houve uma declaração dentro do processo,
o juiz reconheceu que essa penhora ela tinha que ser anulada. Por quê? Porque esse bem é tido como impenhorável, por exemplo. Então, a primeira penhora ela foi anulada. Se a primeira penhora foi anulada, vai se realizar uma segunda penhora sobre outro bem, sobre o, por exemplo, controle remoto do ar-condicionado. Vai se realizar também a segunda penhora quando executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Então imaginemos que o valor da execução é de 100 mil reais. Foi na realidade, alienado esse Código de Processo Civil, foi alienado por R$1.000. Isso aqui está valorizado, hein? Foi alienado por R$1.000. Bom, mas o valor da execução é de 100 mil reais. E o que se arrecadou com a alienação do bem penhorado foi só de R$1.000. Então vejam que o bem executado, o bem penhorado, primeiramente, o produto da venda dele não foi bastante para garantir o pagamento da execução. O que vai se realizar? Uma segunda penhora, isto é, a penhora de um outro bem. Então, esse bem já foi penhorado e alienado, já foi vendido, o valor não foi suficiente para cobrir todo o valor da execução, vai se realizar uma segunda penhora. Terceira hipótese em que vai se realizar uma segunda penhora: quando o exequente desistir da primeira penhora por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial. Eu sou o exequente, Denis é o exequente e João é o executado. Eu, exequente, requeri a penhora de um terreno do executado, do João, e é realizada a penhora. Só que eu constato que há em relação àquele imóvel uma ação de uso capião. Vejam que esse imóvel ele é um bem litigioso, está em litígio. O que eu, exequente, posso fazer? Se o João tem outros bens, eu vou requerer a penhora, eu vou desistir da primeira penhora e vou requerer uma segunda penhora, que incida sobre um outro bem penhorável do executado. Ou então, nas situações em que o bem penhorado estiver submetido a uma constrição judicial, isto é, este bem ele está alienado, ele está penhorado, ou então foi concedida uma tutela provisória que impede a alienação desse bem e esse bem está constrito judicialmente. Eu, exequente, posso desistir da penhora desse bem que já está submetido a uma constrição judicial e requerer a realização de uma segunda penhora sobre um outro bem penhorável do executado. Esta é a segunda penhora. Então, pessoal, recapitulando, nós temos a figura da substituição processual, da substituição do bem penhorado. Substituição está prevista nos artigos 847 e 848. Temos a figura da redução ou ampliação da penhora, que está prevista no artigo 850 do Código de Processo Civil. E temos a figura da segunda penhora, que é prevista no artigo 851 do Código de Processo Civil. Nós temos esses três institutos. Bom, Denis, mas por que você está frisando tanto isso? Pelo seguinte, o artigo 853 determina o seguinte: sempre que uma das partes requerer, seja a substituição da penhora, seja a ampliação ou redução da penhora, seja a realização de uma segunda penhora, o juiz, antes de deferir ou indeferir este requerimento, o juiz deverá intimar a parte contrária para que ela se manifeste no prazo de 3 dias acerca deste requerimento,
de substituição da penhora, de ampliação ou redução da penhora ou de realização de segunda penhora. Somente após esses 3 dias, manifestando-se ou não a parte contrária, é que o juiz pode decidir pelo deferimento ou indeferimento deste requerimento. Isto é extremamente importante porque o não respeito ao quanto consta no artigo 853 pode gerar no futuro a invalidação da penhora, da segunda penhora realizada, ou da substituição de penhora, ou da ampliação ou redução da penhora realizada. Prosseguindo, pessoal, possibilidade de mais de uma penhora sobre um mesmo bem. Vejam que o artigo 908, que nós vamos estudar com mais detalhes em aulas à frente, já fixa na sua própria sistemática que um mesmo bem pode ser objeto de penhora em mais do que um processo. Então, um mesmo bem pode ser penhorado em mais do que um processo. Depósito do bem penhorado. Para que a penhora ela seja consolidada, além da apreensão do bem, é necessário que esse bem seja entregue a um depositário. É necessário o depósito do bem penhorado. É necessário que esse bem encontre-se depositado, encontre-se sob a guarda de um depositário judicial. Então, vejam, senhores, que para que a penhora se consolide, para que possa se afirmar a penhora foi totalmente realizada, além da apreensão do bem, também esse bem deve ser entregue à guarda de um depositário, à guarda de uma pessoa que vai se responsabilizar pela conservação desse bem penhorado. O objetivo do depósito é claramente o objetivo de conservar o bem. Temos aí um conceito formal de depósito, né? Trata-se de ato executório material com função conservativa, de conservar o bem, e ainda com a de tornar concreta e mais efetiva a apreensão da coisa para completar dessa maneira a operação expropriatória com que se demarca a sujeição patrimonial do devedor ao processo de execução formada. Este é o conceito que é apresentado por um grande processualista, o José Frederico Marques, né, das antigas. Mas para nós não há necessidade de toda essa complexidade conceitual. O depósito do bem penhorado é a entrega desse bem a uma pessoa que será responsável pela sua guarda, será responsável pela sua conservação. E na forma do artigo 839 do Código de Processo Civil, a penhora somente vai ser considerada completamente realizada com a apreensão do bem e o depósito do bem penhorado. Vejam que para que a penhora se consolide, não é requisito necessário a avaliação do bem penhorado, mas o seu depósito é exigido, é um requisito necessário para que haja a consolidação da penhora. Então vejam o artigo 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se em um só auto, se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Isto é, num mesmo dia, o oficial de justiça realiza a penhora do bem, né, realiza a constrição, a apreensão desse bem e já entrega a guarda desse bem a um depositário. Vejam que se esses dois atos forem praticados pelo oficial de justiça no mesmo dia,
vai se elaborar um único auto de penhora, que já vai ser considerado um auto de penhora e de depósito do bem penhorado. Agora, se forem penhorados mais do que um bem, para cada bem haverá um auto de penhora individual. Haverá um instrumento formal, um documento formal que vai representar esta penhora, pessoal. Então isso é extremamente importante. Nomeação, momento da nomeação do depositário. Em regra, a nomeação do depositário é realizada no momento em que se realiza a penhora. Realizou-se a penhora, já se nomeia e realiza-se a entrega, a guarda daquele bem ao depositário. Tudo na mesma diligência do oficial de justiça. É o que consta do artigo 838 do Código de Processo Civil. Bom, se eu sou indicado para ser depositário, eu sou obrigado a ser depositário? Não. O STJ já tem, o Superior Tribunal de Justiça já tem uma súmula 319, que determina que o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Ninguém é obrigado a ser depositário de um bem penhorado. Importante também, o depositário do bem, ele não tem a posse do bem, mas ele tem mera detenção desse bem. Ele não tem o direito de usar e fruir desse bem. Então, se é um carro que está em depósito, ele não tem o direito de ficar utilizando-se do carro. Se o que está em depósito for um imóvel, ele não tem o direito de ficar ocupando ou alugando esse imóvel. Por quê? Porque ele não tem a posse do bem, mas somente a sua detenção. Uma questão importante: o depositário, ele recebe a guarda do bem. E aí o juiz determina que ele entregue o bem para alguém. E o depositário se recusa a entregar. É o que nós chamamos de depositário infiel. Então vejam, senhores, que se o depositário se recusar a entregar o bem que se encontra sob seu depósito, o juiz, nos próprios autos, o juiz já vai determinar o cumprimento de um mandado de imissão na posse. Se for um bem imóvel, o juiz vai emitir essa pessoa X na posse desse bem. E o oficial de justiça vai cumprir o mandado de imissão na posse. Imissão na posse está sempre relacionado à entrega de bem imóvel. Então o oficial de justiça vai lá de posse do mandado de imissão na posse e determina: olha, entrega agora esse bem para o Joãozinho. Agora, se esse bem que se encontre sob depósito seja um bem móvel, ou seja, um semovente, e o depositário se recusa a entregar esse bem que lhe foi dado e entregue em depósito, será, na verdade, extraída um mandado de busca e apreensão. Será realizada a busca e apreensão daquele bem móvel. Então, móvel, bem móvel, semovente, sempre realizado com busca, relacionado com busca e apreensão. O oficial de justiça vai cumprir o mandado de busca e apreensão daquele bem móvel que se encontra sob a detenção do depositário, que não se recusa a entregar esse bem a quem dê direito. Antes, e nós temos na nossa Constituição Federal a regrinha de que não haverá prisão civil, a não ser nos casos de inadimplência de pensão alimentícia e na situação de depositário infiel. Deles. Então, se o depositário não entregar o bem que se encontra sob sua detenção, sob seu depósito, ele é um depositário infiel. Então, prisão civil nele. Bom, antigamente
na prática isso era realizado. Hoje não mais. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento, né, através de súmula vinculante, a súmula vinculante número 25, no sentido de que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Entendeu que o famoso Pacto de San José, e aí a pronúncia linda, né, pessoal? Né? Então, o Pacto de San José da Costa Rica não prevê, né, esse tratado que na verdade, do qual o Brasil é signatário e que foi internalizado através de decreto. Vejam, senhores, que esse pacto ele não permite a prisão por prisão civil de depositário infiel. Só permite a prisão civil daquele que não adimple, que não cumpre voluntariamente obrigação alimentícia. Então, entendeu o Supremo Tribunal Federal que, por ser um tratado internacional que trata de direitos humanos, ele se encontra numa posição supraconstitucional, ou então é recebido como emenda constitucional, razão pela qual não se aplica a Constituição Federal no que se trata de prisão civil por depositário, em razão de ser depositário infiel. Isso não mais é aplicável em razão da súmula número 25, a súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal. Vejam, senhores, também, pessoal, vejam, senhores, também, que o depositário judicial, ele é um auxiliar da justiça. Então, o artigo 159 a 161 do Código de Processo Civil trata da figura do depositário judicial, elencando o depositário infiel como auxiliar da justiça. E mais, o depositário judicial, ele tem responsabilidade civil em razão de danos ao bem ocasionados por culpa ou dolo do depositário. O artigo 161 determina, pessoal, artigo 161 do Código de Processo Civil, o depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que por dolo ou culpa, então veja, não é responsabilidade objetiva aqui, é uma responsabilidade subjetiva, por dolo ou culpa, causar à parte algum tipo de dano. Então há essa responsabilidade civil do depositário judicial. Também, pessoal, há uma ordem de preferência na nomeação do depositário. Artigo 840 do Código de Processo Civil. O artigo 840 determina o seguinte: serão preferencialmente depositados quantias em dinheiro, títulos de crédito, papéis de crédito, pedras preciosas, metais preciosos, serão preferencialmente depositados no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal, ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado. Ou, se não houver Banco do Brasil, não houver Caixa Econômica Federal, ou não houver naquela localidade nenhum banco em relação ao qual um Estado ou o Distrito Federal seja titular de mais da metade do capital social integralizado, se não houver, será depositado numa instituição de crédito designada pelo juiz. Então, normalmente, os órgãos do Poder Judiciário têm já convênio, normalmente ou com o Banco do Brasil, ou com a Caixa Econômica Federal, ou com ambas, para receber depósitos de quantia em dinheiro, para que essas instituições financeiras sejam reconhecidas e sejam utilizadas como depositários
judiciais de quantias em dinheiro, de papéis de crédito e de pedras e metais preciosos. Se o bem penhorado for um bem móvel, for um semovente, então se for um bem móvel, se for um semovente, se for um imóvel urbano ou direitos aquisitivos sobre um imóvel urbano, quem vai preferencialmente ficar como depositário será um depositário judicial. Isto é, uma terceira pessoa, nem o exequente, nem o executado. Será uma terceira pessoa nomeada para ser depositária judicial daquele bem imóvel, daquele semovente, daquele imóvel urbano ou dos direitos aquisitivos relacionados a esse imóvel urbano. Agora, se o objeto de penhora for um imóvel rural, ou direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, ou máquinas, utensílios e instrumentos necessários ou úteis para a atividade agrícola, para que não haja um prejuízo dessa atividade, preferencialmente esses bens penhorados ficarão em poder do executado, que vai ser o produtor agrícola, desde que ele preste uma caução idônea, desde que ele preste uma garantia idônea. Também, pessoal, vejam os senhores, isso é muito importante. No caso do inciso 2, isto é, no caso de bem penhorado, que seja um bem móvel, um semovente, um imóvel urbano ou direitos aquisitivos sobre imóvel urbano. Se não houver no local depositário judicial, esses bens ficarão sob depósito do exequente, sob depósito do credor. Uma segunda regrinha também, pessoal: os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Então, mesmo que seja uma hipótese do inciso 2, do inciso 2º, perdão, do artigo 840, que caberia o depósito do bem penhorado ao depositário judicial, se o exequente concordar, o executado poderá ficar como depositário desse bem. Ou então, se for um bem de difícil remoção, como nós tivemos aqui no escritório, uma situação em que foi penhorado um moinho de trigo, uma máquina enorme. Ora, dificílima a remoção. Numa situação como essa, qual é a melhor alternativa? É que quem fique como depositário seja o executado. Então, vejam que os bens poderão ficar com o executado na hipótese do inciso 3º, aquele imóvel rural, direito aquisitivo sobre imóvel rural, ou utensílios, bens úteis ou necessários à atividade agrícola, vai ficar em depósito com o executado desde que ele preste caução idônea. Ou, se for um bem de difícil remoção, ou então quando o exequente, o credor, não cria embaraço, não discorda, o bem pode ficar sob o depósito do executado. Joias, pedras preciosas e outros objetos preciosos deverão ser registrados com o registro do valor estimado de resgate, isto é, quando esses bens, joias, pedras preciosas, por exemplo, forem levadas a depósito no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal, ou num banco, ou num outro banco oficial, vejam que quando do depósito já deve ser registrado o valor estimado do mesmo, isto é, o valor para resgatar este bem. Então nós paramos por aqui na nossa aula de hoje e na nossa próxima aula nós vamos tratar de avaliação de bem penhorado, vamos tratar das situações em que não há avaliação do bem penhorado e já vamos começar a estudar a adjudicação e a arrematação do bem penhorado. Então
Então nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje e agradeço por demais a paciência e a atenção de vocês. Muito obrigado.